Vamos ler, irmãos, uma parte da Santa Palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, irmãos, aqui fala do início da obra dos primeiros cristãos, que era uma pequena multidão de uns 120, 150 almas. Mas todos que vinham como uma grande conversão, entendiam a palavra de Deus, entendiam como deviam se portar na presença de Deus, aceitavam os ensinamentos com grande temor que Deus punha na boca dos apóstolos. Então era o coração. Imagine, irmãos, duas pessoas já têm, um tem um parecer, o outro tem outro. Mas lá, uma multidão de irmãos, o coração e a alma dos que criam era um. Então é o Espírito de Deus trabalhando nas mentes, trabalhando nos corações, fazendo saber qual é a vontade de Deus. É o que nós também precisamos, não é, irmãos? Quando sabemos que alguma coisa não corre bem, parece que um fala A, outro fala B. O nosso Deus não é de confusão. O nosso Deus é de união. Ele se agrada com boas palavras, e Ele se agrada que nós tenhamos sempre uma comunhão perfeita com Ele. E quando nós temos uma comunhão perfeita, irmãos, a nossa oração também, ela entra no santuário de Deus. Não tem uma parte que diz, salvo erro, o salmista, que ele não entendia muita coisa, chegou até a ficar embrutecido, até que ele entrou no santuário de Deus. Aí ele entendeu tudo diferente. Era um homem embrutecido, porque ele queria que acontecesse como ele queria. E as coisas não aconteciam, irmãos, acontecia como Deus quer. E as coisas também acontecem como Deus quer na nossa vida. Ainda que muitas vezes não agrade, irmãos, a nossa carne,
mas nós temos que seguir a Deus em espírito e em verdade. Senhor, tudo que vier da tua parte, me dá graça de aceitar. Não deixa eu murmurar, não deixa eu me revoltar, Senhor, nem contra ti, nem contra os meus irmãos, nem descontar na família. Não, me ajuda a entender, Senhor, a tua palavra. Me ajuda a entender o teu querer. Me faça mais manso, me faça mais humilde, porque tem pessoas, irmão, que nem percebe, mas está sempre mal-humorado, está sempre pronto para dar uma resposta que não deveria dar, não é? Isto não vem de Deus. O Senhor Jesus, não é que Ele ensinou e praticava. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A pessoa que é mansa, a pessoa que tem a humildade de Cristo, irmãos, ele encontra paz. Paz com o marido, paz com a mulher, paz com a irmandade, não é? Houve alguma coisa que neste mundo estamos sujeitos, ele tem a humildade, fala, olha, me perdoe, em nome do Senhor Jesus, não tem vergonha não. Se eu for pedir perdão, eu fico diminuído. Você que não está entendendo, quanto mais humilde você se tornar, mais nobre você é na presença de Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E sendo manso e humilde, a pessoa vive com a paz de Deus. E a paz de Deus traz descanso para as nossas almas. Então, irmãos, é isso que Deus está requerendo. Era mas é difícil isso daí. Quem que consegue? O meu gênio não ajuda. Como é que existiu esse povo que tinha, irmãos, esta compreensão, este temor, esta mansidão, esta caridade? Está escrito aqui na Bíblia, era o coração e a alma da multidão dos que criam. Todos pensavam igual, todos tinham a mesma comunhão, todos tinham um sentimento de colaborar, todos tinham um sentimento, irmão, de ver a situação do seu próximo, porque neste mundo, no geral, a pessoa diz, eu tenho que cuidar de mim, da minha família, já é muito. Agora, se eu for olhar para todo mundo, como é que fica, não é? Mas aqui não. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Ninguém. Olha, irmão, não é uma pessoa que tinha caridade lá, não. Era a caridade de Deus, era tomada toda aquela irmandade. Então ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. E eles repartiam. Sendo assim, tendo esta caridade no coração, o coração e a alma eram então um era mais abastado, o outro menos, mas via a necessidade dos seus irmãos e queria que o seu irmão se igualasse a ele. Eu tenho pão na minha mesa, tenho fartura na minha casa, eu quero que o meu irmão tenha também. É como já disse, no mundo, cada um vive a sua vida e diz que ninguém pode salvar o mundo, mas aqui não. A irmandade que Deus chamou, ele se preocupava com os seus irmãos. Eu tenho meu pão na mesa, mas meu irmão não tem, preciso fazer alguma coisa. Então, irmãos, aqueles que eram mais abastados, vendia a sua propriedade e levava o total aos pés dos apóstolos.
Veja, irmãos, quando Deus transforma um coração, até que ponto chega o benefício que Deus proporciona para o seu povo. Alguém pode vender uma propriedade por 100, falar, eu vou dar 10 na obra de Deus, 20, não é? Mas dar os 100 integralmente, é uma coisa mais difícil de a pessoa abrir o coração. Mas aqui não, todas as coisas lhe eram comuns, não havia entre eles necessitados, porque todos que possuem herdades ou casas, vendendo, traziam o preço do que fora vendido, preço total, e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se repartia por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então era repartido, irmãos. Chegou um ponto, um nível, que não tinha diferença. O irmão que era mais abastado, o irmão, o outro não tinha pão. Não. Era todos iguais, permitido por Deus, porque o amor de Cristo estava naqueles corações, a caridade estava naqueles corações. E com isto, irmão, ninguém dizia que coisa alguma era sua própria, porque quando entra a caridade, quando entra o temor de Deus, quando entra uma conversão perfeita, irmãos, nós vamos nos desligando deste mundo e nos vamos ligando aos céus. Porque no mundo, irmãos, a pessoa tem 10, ele quer 100. Se ele conseguir 100, ele quer 1000. Se ele conseguir 1000, e aí, por aí vai. Isso está perante os nossos olhos, não é isto? Mas o crente não. O crente diz, se o meu irmão tem 10, eu tenho 100, é porque Deus me abençoou. Então eu tenho uma obrigação de colaborar com meu irmão. Assim é na parte material e também na espiritual, irmãos. Tem aqueles fraquinhos no nosso meio, que ainda não entenderam bem a graça, praticam coisas que nem repara perante os nossos olhos, e alguém está sempre preparado, com a pedrinha na mão para tirar, preparado para criticar. Não, irmão, irmã, hoje o Senhor quer que o apóstolo não dizia, irmãos, eu me faço de fraco para ganhar os fracos. Está escrito lá, e ele fazia. Então, trabalha desta maneira. Você tem o teu irmão fraquinho, que a porção dele, falamos de material, agora de espiritual, a porção dele é muito pequena, reparta com ele. Aconselha. Ao invés de chamar para criticar, irmão, chama para aconselhar. Reparta com ele, ore com ele. Deus te deu uma porção maior, espiritual. Deus, enfim, quis te abençoar com uma porção maior. Então reparta também com teu irmão, com a tua irmã, orando por ele, fazendo visita, e se for necessário pôr a mão no bolso também, põe a mão no bolso. Tudo isto significa providência de Deus, porque Deus quer que o coração e a alma de todos aqueles que creram seja um na presença de Deus. Mas se está um para a esquerda, outro para a direita, outro diz, já faço muito em cuidar da minha família, eu não vou aconselhar ninguém, ele que vai na igreja e ouça a palavra. Não, não é por aí, irmãos, não. Nós temos que sempre estar disposto a abrir a nossa boca com boas palavras, também dar o exemplo, com mansidão, com humildade, nunca mostrar que nós somos mais do que ninguém, mais santos do que ninguém, não. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Quando o apóstolo estava perto do irmão fraquinho,
Ele ficava ali junto, não ficava repreendendo tudo que ele fazia, não. Faz de conta que nós somos iguais, até que ele ganhava aquele fraco. Então, irmãos, se aqui está escrito que naquele tempo o coração e a alma de cada um dos que criam era um, porque hoje também não. Hoje é uma multidão muito maior, são milhões, não é verdade? Mas se todos nós formos convertidos, aceitarmos a palavra e guardar no nosso coração, o nosso coração também será um só na presença de Deus. Bem, e o efeito disso daí? Olha, os apóstolos davam com grande poder. Aí já não era uma coisa pequena, não, grande poder, testemunho desta graça, da ressurreição do Senhor Jesus. E entre eles havia abundante graça. O que quer dizer isto, irmão? Quer dizer que tem aquele que tem uma pequena porção, vai meio devagar, meio de arrasto, mas vai indo, né? Mas tem aquele não, que o Senhor encheu de graça o seu coração, fez ele entender esta graça, se converteu de verdade, entende a palavra que Deus manda, então a porção dele é grande. E em todos eles havia abundante graça, porque as qualidades abriam uma porta para que Deus aumentasse a sua graça no coração daquele que atendia a sua palavra. Então, irmãos, se alguém se sente, eu parece que estou meio fracassado, parece que não sinto muito a presença de Deus, parece que a graça veio no meu coração, mas ela não desenvolve. Olha aqui, a palavra desenvolveu a graça no coração daquela multidão e vai desenvolver no teu também. Abraça o Senhor. Senhor, é eu que preciso de abundante graça, é eu que preciso desta união, desta humildade, é eu que preciso parar de criticar, só ver os erros dos outros, até achar erro em quem prega a palavra, e daí para frente, Senhor, me ajuda, Senhor, e você vai ver que a graça vai ser aumentada no teu coração. E os apóstolos davam com grande poder, não era friamente, não, com grande poder, testemunho da graça. Os milagres aconteciam. Lembra que Pedro e João, o pedinte, pediu uma esmola, não temos não temos prata nem ouro, que eram homens pobres, mas aquilo que temos, isso te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Olha, irmãos, com grande poder. E os tempos mudaram, aqueles já foram, já estão dormindo o sono do justo, e hoje é nós que estamos aqui, não é verdade? Mas o Deus que operava entre eles é o mesmo que opera no nosso meio nos dias de hoje. Peça a Deus, irmão, aumenta esta graça no meu coração, aumenta a fé, aumenta a humildade, aumenta a mansidão, aumenta a minha conversão, para que quando eu ouvir a Tua palavra, eu entenda perfeitamente, Senhor, me ajuda. E hoje Deus está falando pela palavra, peça que eu vou atender o Teu pedido. É uma multidão que o coração seja um só. É porque não está bem do jeito que Deus quer, mas Deus querendo que seja o coração e a alma um só na sua presença, Ele está mandando a palavra nesta manhã.
leva para a tua casa, mas com temor, e diga: Senhor, muda a minha vida de hoje em diante. E o Senhor te diz: o pedido foi bom e eu vou te atender. Deus seja louvado. Amém. Vamos juntos agradecer a Deus.